Emerson Pansieri está na área com notícias do Cruzeiro, líder geral do estadual. Um abraço para você, boa tarde, Pansi. Um abraço para você também, Cirilo, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando 12h12. Um abraço pro Léo, também pro Edu, todo mundo que acompanha aqui o Rádio Esportes. O Cruzeiro que voltou aos trabalhos hoje na Toca da Raposa, após aquela folga importante de ontem, né? A semana passada foi uma loucura, né? Viagem para Paraíba, com chegada também que é mais complicada, aí tem o deslocamento via estrada, depois a volta após o jogo sem muito descanso, e depois teve a viagem para Uberlândia também. Então foi um fim de semana pesado, meio de semana pesado. Muita gente não entende, né? Quando a gente fala isso, tem gente que fala assim, mas viagem é de avião. Mas não adianta, não. Aí cansa do mesmo jeito, né? Tem ali o deslocamento, tem tudo. E o Cruzeiro agora ganhou a folga ontem para que possa fazer uma semana boa de trabalho, uma boa semana de recuperação, pensando nesse duelo contra o Uberlândia, que pode dar ao Cruzeiro, Cirilo, essa primeira posição geral, né? Da primeira fase do Campeonato Mineiro, dessa fase classificatória do Campeonato Mineiro. Hoje o Cruzeiro está na frente, mas ele quer sacramentar isso. Já está na parte final do Campeonato Mineiro também, na semifinal. Mas aí o Cruzeiro quer também toda essa vantagem que é importante para a sequência da competição. Vantagem essa que o Cruzeiro não tem há muito tempo, né, dentro do Campeonato Mineiro, quando chega nessa reta final do Estadual de Minas Gerais. Ô Cirilo, mais uma também manhã importante, porque o Fernando Henrique voltou a ficar à disposição da comissão técnica, volante recuperado de uma lesão na coxa direita, e chama a atenção o pouco tempo que tem o Fernando Henrique de jogo, né? Fernando Henrique chegou ano passado, teve uma lesão séria no início do ano e depois, no decorrer do campeonato, foram poucas oportunidades. Teve uma oportunidade, inclusive, acabou sendo expulso num jogo. Depois ganhou algumas chances, poucas, com os treinadores que passaram. O Zé Ricardo, depois ali a comissão técnica do Seabra e do Paulo Autuori. E o Fernando Henrique está no grupo, mas, sinceramente, é um jogador que até não chegou nada muito robusto para ele, não. Então, tá no grupo, é jovem ainda, mas chama muito atenção. Se o Cruzeiro emprestou o Ian Lucas para o Goiás e o Ian Lucas tinha uma minutagem alta com o Larcamon, o Fernando Henrique, Cirilo, é um atleta que eu, sinceramente, pensar o futuro dele no Cruzeiro, no momento tá difícil. Fernando Henrique, lembrando, foi expulso naquele clássico contra o América no ano passado. Exatamente. Jogou pouquíssimos minutos, né? Pouquíssimos minutos, um lance bem morto no meio de campo, deu entrada completamente sem necessidade no Casares, como você bem tá lembrando, Edu. Ô, Léo, tem espaço pro Fernando Henrique fazer parte do elenco do Cruzeiro, ou você crê que o Larcamon possa enxergar outras alternativas e talvez seja o melhor que o Fernando não seguisse no elenco do Cruzeiro? Ô Cirilo, eu acho que foi uma aposta, mas uma aposta que acabou não dando certo. E futebol também é feito de algumas apostas, ele ainda é um atleta jovem, mas ele não conseguiu conquistar, né, convencer só o Larcamon. Já no ano passado ele também não havia conseguido conquistar nem o Paulo Autuori, o Seabra, que é um cara que era especialista em base, e também o Pepa, né? Ou seja, o Fernando Henrique não conseguiu convencer alguns treinadores a investir, a dar mais oportunidade para ele. Ano passado, esteve relacionado no Brasileiro para 24 jogos, foi utilizado em 7, um total de 125 minutos. Pois é. Nem um jogo e meio, né? Muito pouco. E a própria explicação do Pansi aqui, eu acho que é uma ótima resposta. Se o Ian Lucas, que é um cara que estava muito presente, se você pegar quantas partidas o Ian Lucas participou, talvez ele tenha participado quase todas esse ano. Sim. Pelo menos alguns minutos, entrando em todos os jogos. O Cruzeiro cedeu por empréstimo, imagino que o Fernando Henrique não tem espaço no Cruzeiro mesmo. Como você enxerga o Fernando Henrique no elenco do Cruzeiro, Edu? Cirilo, se você não é visto, você não é lembrado, né? O Fernando Henrique não joga, tem poucos minutos. O Ian Lucas foi bastante utilizado, ou seja, ele foi visto. Ele chamou a atenção de outros clubes. Se dentro do Cruzeiro ele vai perder espaço, o Cruzeiro empresta. O Fernando Henrique não tem espaço no Cruzeiro e, como não é visto, não é lembrado por outros clubes. E tem esse histórico de lesões, de quando entra é expulso, não tem jogado bem, quando entra não é bem aproveitado, enfim. Então, ele não tem o espaço dentro do Cruzeiro e não é visto por outros clubes. Talvez aí a dificuldade do Cruzeiro em repassar o Fernando Henrique, pelo futebol que ele não entrega, a dificuldade de ser aproveitado, e ele vai treinando, segue no dia a dia do clube, talvez seja um jogador que custe até barato,
não seja um grande custo da folha salarial, e o Cruzeiro vai tentando utilizar da maneira que consegue. Entra treinador, sai treinador, o Fernando Henrique é lembrado da mesma maneira. Aliás, ele não é lembrado da mesma maneira. Siga, Panci. Eu fico curioso para saber se vai ter alguma coisa relacionada a um empréstimo desse atleta, porque a concorrência vai ser muito grande, né? O Machado, por exemplo, não foi embora e teve sondagem pelo Machado. Não chegou nada oficial para levar o jogador, mas uma sondagem de fim de ano e de início de ano, que é muito normal no futebol, apareceram várias para o Machado. Se você é diretor de algum clube e você está precisando de um volante, você olha para o elenco do Cruzeiro para tentar buscar esse volante. Você tem lá Machado, Ian Lucas, Romero, o Fernando Henrique. Agora o Cifuentes. O Cifuentes. O último da lista é o que não joga. Se você não ler lá Fernando Henrique, você nem lembra que ele faz parte do elenco do Cruzeiro. Então é aquela coisa, se você não é visto, você não é lembrado. E por isso a dificuldade do Cruzeiro é até em repassar o atleta. E aí, é uma situação que aconteceu, né? Por exemplo, eu me recordo do Fernando Henrique, o ano passado, no jogo contra o Palmeiras. O Cruzeiro empatou com o Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro, e ele entrou muito bem naquela partida. Entrou ali no segundo tempo, entrou bem. Mas são poucos jogos, né? São poucos minutos no time principal do Cruzeiro, nem entrando no segundo tempo, né? Então, isso chama atenção. Vamos ver o que está acontecendo em relação ao jogador, mas segue lá no grupo e hoje fazendo esse trabalho para ficar à disposição do técnico Nicolás Larcamon, que vai avaliar, inclusive, essa situação junto com a diretoria do Cruzeiro, tenho certeza. E aí, Cirilo, o Cruzeiro que está buscando reforços, né? O Cruzeiro está buscando um jogador para lado de campo, e aí o Barreal, ele hoje fazendo uma atividade, fazendo teste físico, né? Fazendo exame, mas já participando dessa primeira atividade, não foi anunciado ainda como atleta do Cruzeiro, que está chegando por empréstimo do Cincinnati dos Estados Unidos, mas é mais uma opção. Vamos ver se o Cruzeiro vai anunciar entre hoje e amanhã, para que possa também registrar esse jogador no BID da CBF e ser mais uma opção para essa reta final de Campeonato Mineiro, né? Jogador que chega, faz o lado esquerdo de campo. O Leozão está aqui, comentou o jogo no fim de semana, estávamos na jornada esportiva, o Vidalba já estreou, ele entrou na do Marlon, né? O Marlon hoje, um jogador que faz essa defesa do lado esquerdo aí, muito mais... Eu tô vendo que o Marlon tá jogando como um lateral em certos momentos mesmo, né? Aquela situação de início de ano mudou um pouquinho nos últimos jogos, mas tem aí a opção do Vidalba e chegando um atleta que é um pouco mais agudo, mais ofensivo, para fazer esse lado esquerdo, que é o Barreal, e hoje foi também novidade na Toca da Raposa. Cirilo. Ô, Léo, nessa história de busca por contratações e esse lado esquerdo do Cruzeiro aí sendo fortalecido, já em alguns minutos os reforços que já estavam à disposição foram utilizados aí no fim de semana. Larcamon vai aproveitando bem também para conhecer o elenco. Viu a matéria hoje no site da Itatiaia, itatiaesport.com.br, que pouca gente não jogou ainda, né, Pansieri? Você pode até trazer mais detalhes daqui a pouquinho, a gente pode falar mais sobre isso nos números, mas muita gente já foi utilizada, vai rodando bem o elenco até aqui. Ele tá sendo inteligente, né, Cirilo? Ele chegou no Cruzeiro agora no início do ano, e o Larcamon precisava conhecer a estrutura, precisava conhecer o elenco ainda foi mudado, o Cruzeiro fez contratações, e a melhor maneira de se fazer uma gestão é dando oportunidade para todo mundo. E talvez não tenha tido oportunidade suficiente para todos. No recorte de um campeonato de 8 jogos, o Cruzeiro fez até agora, com aquele jogo da Copa do Brasil e os 7 do Mineiro, talvez ele não tenha a amostragem que ele gostaria de todos os atletas, mas de alguns ele já vai tendo. Não imagino que o Cruzeiro tenha emprestado o Ian Lucas sem o aval do treinador. Então, o Cruzeiro vai fazer certos movimentos, principalmente depois que acabar o Campeonato Mineiro, porque acho que o Larcamon já vai ter conseguido identificar o que fica, o que não fica, o que ele vai utilizar, o que não vai e o que o Cruzeiro precisa. Porque o Cruzeiro ainda precisa se qualificar, é sempre importante estar pensando à frente, mas para se qualificar o Cruzeiro também precisa, né, abrir espaço no elenco, afinal de contas não está podendo gastar muita grana. Então, acho que o Larcamon tem sido inteligente e tenho repetido isso aqui, Cirilo, se não tivesse aquela estratégia equivocada e o momento, né, e a leitura errada do jogo contra o Souza, o Larcamon seria um grandíssimo destaque nesse início de ano no Cruzeiro. Aquilo ali deu uma arranhada muito forte nesse início que eu considero muito bom de trabalho.
não é nem de resultado no Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro vai ser o primeiro, mas início de trabalho, de como o time já tem maneira de jogar, como o time é inteligente dentro do campo, como tem estratégia, como os jogadores sabem o que ele quer, mas aquela lá do Souza joga a nota dele para baixo. Daqui a pouquinho no Rádio Esportes Debate eu vou perguntar para vocês, inclusive, que nota vocês dão para os treinadores nesse começo de ano. Então já vou começar a fazer minha calculadora. Já soma aí pra cima, se quer positivo, se quer negativo, faz aquela média. Ô Edu, tô vendo aqui, na matéria de itatiaesporte.com.br, matéria do Léo Jimenez, dos 30 jogadores disponíveis, 24 foram utilizados. 2 dos 3 goleiros não jogaram, né? O Anderson e o Léo Aragão. Não jogaram ainda também na zaga do Cruzeiro o Pedrão e o Juan Santos, os defensores aí do Cruzeiro, o Fernando Henrique e o Vitinho, meio-campistas. Ou seja, 4 garotos e 2 goleiros reservas. Salvando um pouquinho essas questões aí dos garotos e goleiro que normalmente joga o tempo todo, com exceção a suspensão quando é o titular, utilizou todo mundo, né, Edu? Praticamente todo mundo, e é um treinador que chegou esse ano, né? E eu acho que ele tá certo. Por mais que ele não quisesse utilizar um ou outro, eu acho absolutamente justo e necessário, ele mesmo que de maneira forçada, assistir todo mundo em campo, no jogo, porque uma coisa é treino, outra coisa é o jogo em si, ter um adversário pela frente. Acho que é um trabalho normal e que deveria ser feito do Larcamón até aqui. E rapidamente, ontem a gente discutiu muito a respeito disso na turma do bate-bola, né? Sobre as contratações do lado esquerdo, e o Pansieri trouxe aí o início de trabalho do Barreal no dia a dia com o Larcamón. Eu ainda tenho uma certa dúvida se o Cruzeiro foi ao mercado apenas para reforçar o setor ou para se resguardar no setor numa possível saída do Marlon. Porque você tem o Vidalba que consegue fazer as funções que o Marlon desempenha. Uma saída de 3, sendo o terceiro zagueiro pela esquerda e até uma lateral como defensor. Vidalba faz isso muito bem. Traz o Barreal, que numa eventualidade, se o Cruzeiro for jogar numa linha de 5, pode ter o Vidalba como um terceiro zagueiro ou um dos 3 que já estão aí, Neres, João Marcelo, o próprio Zé Ivaldo, que já jogou como um zagueiro pela esquerda lá em Valadares, e o Barreal fazer o ala. É um jogador que tem a capacidade de recompor como ala e de atacar como ponta. Então você tem no elenco alternativas ao Marlon, e boas alternativas ao Marlon, ainda que eu prefiro o Marlon a todos eles nessa função. E ponta, você tem o Arthur, que consegue fazer o ponta jogando por dentro e aberto, você ganha o Robert como ponta na dele, porque o Larcamón já tem o Cifuentes, que pode fazer a função como meia-direita, o Lucas Silva, o próprio Papagaio, que entrou assim na última partida. É o melhor dos mundos para elenco. Você está cheio de boas opções para elenco na temporada que vai te demandar. Você tem muitos jogos. Mas eu tenho essa dúvida de uma permanência ou não do Marlon. Marlon segue prestigiado pelo mercado, Emerson Pansieri? Eu não vejo saída do Marlon. Não vejo. Até porque ele tem contrato com o Cruzeiro até o fim do ano, né? Então, assim... Tem aquela história de a partir do meio do ano poder assinar pré-contrato, né? Pode assinar o pré-contrato. Mas é um jogador que fez algumas renúncias para jogar no Cruzeiro, né? Também tem isso. E aí o Cruzeiro tem ainda o Kaique, né? Para fazer a lateral pela esquerda ali, jogador que veio machucado, né? É aquela coisa, quer jogar na seleção, mostrar serviço, mas está suscetível a machucar. Isso aí é do atleta, qualquer atleta. Ele podia se machucar até num treino, né? E aconteceu, então tá na recuperação, fazendo aquela famosa transição para que possa retornar à equipe do Cruzeiro, né? Uma lesão muscular. O Kaique está aí também se recuperando, não está ainda pronto para jogar, vamos lembrar isso, precisa ter essa liberação por parte do Cruzeiro para fazer as atividades físicas e tudo mais, e aí ficar à disposição do técnico Nico Larcamón. Mas eu acredito que o Marlon é um jogador que ainda tá rolando conversa, tá rolando papo, inclusive vai ser nosso entrevistado hoje, hein? Opa! Na mesa redonda do Cruzeiro, o Marlon estará também participando com a gente, vai participar uma parte do Bastidores, outra parte da mesa redonda do Cruzeiro. Vamos falar muito sobre esse início de trabalho. Ele que teve um papo muito importante com os atletas ali no vestiário. O Marlon é um cara que fala muito bem, né? É liderança de elenco. É uma liderança de elenco, fala vários idiomas, é um jogador inteligente pra caramba, e ele fala de um jeito importante ali pros atletas, dando aquele fogo. Ô, Cirilo, muita gente falando assim, a resposta contra o Pouso Alegre não foi importante porque foi o Souza que eliminou o Cruzeiro da Copa do Brasil. Tudo bem. Ontem eu acompanhava um comentário do João aí, falando o seguinte, você tem 2 opções, ou você vai falar desse Souza até o Natal,
ou você vai sacudir a poeira e ir pra cima. Então o Cruzeiro tinha que vencer o Pouso Alegre. E foi justamente o que eu perguntei para o Nicolás Larcamon, que ele disse que foi um golpe duro, mas que era importante os atletas darem essa resposta, e mais uma resposta vai ser também contra o Uberlândia, no Campeonato Mineiro. São equipes qualificadas, equipes que têm ali seu trabalho, e o Cruzeiro precisava refazer de tudo aquilo que aconteceu na quarta-feira. Então, a palavra do Marlon foi muito importante, vamos até reproduzir na mesa redonda e ver o posicionamento do jogador em relação a esse momento do Cruzeiro. Eu falei em nome de Betfair, parceiro oficial de apostas do Cruzeirão Cabuloso, tem bônus até R$300, você pode apostar. E aí, jogue com responsabilidade. Termos e condições se aplicam para maiores de 18 anos. Eu volto daqui a pouco, Cirilo. Combinado, Pansieri. Acompanhe logo mais, a partir de 8 horas, bastidores. Na sequência, você permanece nas plataformas digitais da Itatiaia com a mesa redonda do Cruzeiro. O convidado especial, Marlon. No YouTube, você assiste a entrevista Itatiaia Oficial, também no @Itatiaia Esporte. Fala comigo, Emerson Pansieri. Falo sim, Cirilo, pra gente trazer informação também de jogador que está em recuperação no Cruzeiro. Lembra do Matheus da Voz, Cirilo? Lembro. Torcedor do Cruzeiro talvez não lembre muito não, mas Talvez tô lembrado dele. queria esquecer, mas... Pois é. Esse jogador, porque eu tô falando dele por conta da questão até do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, alguns atletas que estão lá, o Rafael Bilu, o Gabriel Veron, são atletas que estão lá fazendo recuperação, e esse atleta também não está nos planos do Cruzeiro, e vamos ver o que vai acontecer, porque a gente sabe que é um ativo do clube, né? Foi contratado, tem contrato com o Cruzeiro, mas precisa ser resolvida a situação, mas antes de qualquer coisa, precisa resolver a parte clínica dele, né? Então teve uma lesão, estava no futebol do estrangeiro, do Chipre, veio para o Cruzeiro, e agora precisa se recuperar para que possa ser colocado em alguma negociação, sair do clube, mas enfim, segue essa rotina na Toca da Raposa. Obviamente não vai ficar no clube, não vai continuar no Cruzeiro, não vai ser utilizado aí pelo técnico Nicolás Larcamon, mas é um jogador que faz parte do time celeste. Ontem eu até falei um pouco sobre essa questão do Gabriel Veron, ontem não, no domingo, porque o doutor Sérgio Campolina deixava ali o gramado do Parque do Sabiá. É uma recuperação que está bem legal, passou por cirurgia e está recuperando de uma maneira que o Departamento de Saúde diz que é positiva. É tanto que o doutor falou ali, foi rapidamente, mas falou que está evoluindo bem. É um atleta que pode ser aí pensado, viu, Cirilo? Para essa reta final de Campeonato Mineiro, não sei se fase semifinal, né? Talvez uma fase final ali, um último jogo, pensamento em Copa Sul-Americana, em início de Campeonato Brasileiro, porque tem uma expectativa muito alta. E por que eu estou dizendo isso? Porque foi tema também com o Nicolás Larcamon. Na entrevista coletiva lá em Uberlândia, ele falou que não teve tempo nem de ver o Gabriel Veron treinando, né, no trabalho ali com os demais companheiros, e a expectativa é bem grande para esse atleta que faz do lado de campo, especialmente pode ajudar o Cruzeiro nessa função no empréstimo que tem com o Clube Celeste. O Porto passou para o Cruzeiro esse empréstimo do Gabriel Veron até o fim de 2024. Cirilo.